geral, as pessoas tratam o colesterol como uma substância maléfica. Mas afinal de contas, colesterol é um vilão ou um bandido? Para responder essas e outras perguntas, eu vou conversar com o cardiologista Carlos Alberto de Castro. Dr. Carlos, qual é a função do colesterol? As pessoas falam popularmente que tem colesterol como se fosse algo ruim, né? Mas exatamente ele tem um benefício para o corpo? Quando que ele se torna maléfico? Boa tarde, Adri. É o seguinte, o colesterol ele faz parte da constituição do corpo. Todo mundo tem colesterol. O colesterol é uma substância que participa da formação de hormônios, da formação da parede celular, então nós precisamos ter colesterol. Não existe uma pessoa que tenha colesterol zero, isso é impossível, incompatível com a vida. O grande problema é quando os níveis são muito elevados, porque nós temos frações diferentes do ponto de vista de peso molecular, vamos dizer assim, de tamanho da molécula de colesterol. E as moléculas de colesterol de tamanho pequeno, elas têm uma maior capacidade de atravessar a parede dos vasos e provocar aquela famosa plaquinha de ateroma que vai crescendo durante a vida. Então nós precisamos ter colesterol, mas dentro de níveis adequados. E como se faz para mensurar esse nível adequado? Isso é com base no que? Na alimentação, na prática de exercícios físicos? Como que a pessoa consegue manter o nível ideal de colesterol? O maior fator para o nível de colesterol é realmente o padrão genético da pessoa. Existe um ciclo de metabolismo que transforma o colesterol, que produz o colesterol no corpo, e as pessoas que têm pequenos desvios no DNA vão ter sempre um colesterol um pouco mais alto. É claro que o estilo de vida também é um fator importante. Hoje em dia nós utilizamos muitos alimentos industrializados com alto teor de gordura, então isso predispõe à piora dos níveis de colesterol, tá? De qualquer maneira, hoje em dia também já tem muito conhecimento a respeito disso. Existem drogas que são eficazes, existem uma série de recursos dietéticos, terapêuticos, que a pessoa pode manter os níveis de colesterol mais controlados e diminuir a probabilidade do desenvolvimento de doença. Doutor, quais são as consequências do colesterol elevado? O grande problema do colesterol alto é se houver acúmulo de colesterol na parede dos vasos. E para um azar nosso, parece que o colesterol só gosta de artéria importante. Então é comum ele se acumular na cabeça e provocar uma isquemia cerebral, um derrame, no coração provocando infarto, nas extremidades provocando trombose, no rim facilitando o surgimento de hipertensão. Então qualquer artéria do corpo pode ser acometida por um acúmulo de colesterol. Mas quanto mais importante o órgão, quanto mais importante o calibre do vaso acometido, maior a consequência para a pessoa. E como que a gente procede para manter os níveis de colesterol de uma forma elevada? Bom, a forma mais prática é o exame de sangue normal. A pessoa deve procurar o médico para fazer o seu check-up de rotina e incluir a dosagem de colesterol. Se porventura ele tiver níveis elevados de colesterol, o médico na hora já vai definir quais as estratégias iniciais. Por exemplo, paciente com colesterol alto fumante. Já é mais do que sabido que o cigarro aumenta o nível de colesterol ruim e diminui o nível de colesterol bom. Ele já vai sair dali com orientação de já se esforçar para abandonar o tabagismo. Paciente com dieta irregular, ele vai ser orientado a já fazer as mudanças iniciais e talvez, dependendo até do peso, alguma coisa também, já partir para a orientação com o nutricionista. Porque a nutricionista conhece muito mais do padrão alimentar até mesmo que o próprio médico. Se bem que hoje em dia, todos nós sabemos o que a gente deve fazer, né? Essa é a realidade. A gente sabe o que deve comer, o que não deve comer, o que deve beber, o que não deve comer, porque vocês da imprensa divulgam com muita frequência. É que a gente tem dificuldade mesmo em assumir que precisa levar uma vida um pouco mais adequada. Fatores, a exemplo da alimentação, prática de exercício físico, descontrole emocional, sedentarismo, obesidade, enfim, são fatores de risco para o colesterol? Não especificamente para o colesterol. Existem pessoas que têm a vida desregrada, mas aquele padrão metabólico, genético dele é adequado e você faz os exames de sangue e os níveis de colesterol não são ruins. Outras pessoas que levam uma vida até mais regrada do ponto de vista de exercício, de alimentação, de hábitos de vida, você dosa o colesterol dele e o nível é mais alto, porque geneticamente ele tem uma propensão para isso. É claro que nos dois fatores, quanto mais regrada a vida da pessoa, menor o risco de ele desenvolver doença.
Chega um momento que é obrigatoriamente necessária a intervenção medicamentosa ou como que é, doutor? Tem alguns procedimentos, algumas condutas que podem reduzir o colesterol independente do medicamento. Como funcionam essas questões? Bom, primariamente, o paciente que tem colesterol alto, você vai ter que avaliar qual o peso dele. Mesmo que ele tenha um peso aparentemente normal, ele pode ter uma desproporção entre massa gorda e massa magra. Isso é bastante comum. Se ele tem peso acima do normal, o que significa? A dieta dele não é regular. Toda pessoa que está muito acima do peso, acima de 10, 12, 15 quilos acima de peso, por mais que ele acredite que se alimente adequadamente, a alimentação não está adequada. Ele já começa aí, corrige a alimentação. O exercício aumenta o colesterol bom e diminui o colesterol ruim. Então, se a pessoa não faz exercício, você tem que pôr para fazer exercício. Se a pessoa fuma, você auxilia no esforço de abandonar o tabagismo. E esses fatores antecedem o uso do medicamento. A não ser que já na primeira entrevista, na primeira bateria de exames, você detecte já que ele já tem doença vascular estabelecida. Uma plaquinha de colesterol lá na carótida, em algum outro canto, algum exame que demonstre que ele é um paciente de alto risco para a formação de placa. Se ele é um paciente de alto risco, você não vai ficar esperando a dieta e o exercício, porque isso aí vai continuar o processo em andamento. Ele já tem uma placa que precisa ser acompanhada, precisa ser tratada, então de início você já começa o medicamento. Doutor, o colesterol elevado, ele desencadeia outras doenças ou é o inverso? Existem doenças que desencadeiam o colesterol, ou as duas coisas podem acontecer? Dentro desse mosaico de coisas, as duas coisas podem acontecer. Mas normalmente é o colesterol que leva uma doença. Por exemplo, se eu tenho uma obstrução de uma artéria cerebral, mais cedo ou mais tarde eu terei um derrame e vou conviver com as sequelas de um derrame. Se eu tenho uma obstrução cardíaca provocada pelo colesterol, eu teria uma disfunção cardíaca e vou ter que conviver com essa doença. Não foi o coração que provocou o colesterol, foi o colesterol que provocou uma doença cardíaca. Assim como qualquer parte do corpo. Geralmente o colesterol danifica um órgão por alteração no fluxo de sangue. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa entrevista. Nos vemos no próximo programa. Se você gostou dessa entrevista, comente, compartilhe, curta, se inscreva no canal e não deixe de acionar o sininho para que outras pessoas também tenham qualidade de vida.